Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha. Estou aproveitando e apresentando meu novo look para todo mundo. Decidi assumir os grisalhos, então estou assim, daqui a pouco eu vou ficar igual a Meryl Streep no Diabo Veste Prada, tá bom? Mas vamos lá. Vou partilhar a tela aqui. E o tema que a gente vai discutir hoje é um tema bastante interessante. Nós vamos fazer um trabalhinho a respeito da relação entre má oclusões e problemas oftalmológicos, ok? É algo que é bastante intrigante, né? E para todo mundo que trabalha com ortodontia, ortopedia funcional, é algo que precisa ser discutido e trabalhado mais profundamente, né? Então, vamos lá. Para a gente fazer um estudo disso, eu vou motivá-los apresentando para vocês o Pancho, tá? Para que vocês entendam a relação daquilo que eu vou falar, tá bem? Então, para motivá-los, eu vou te apresentar o Pancho. Esse é o Pancho, tá? Aqui nessa foto, o Pancho tinha em torno de 4 meses de idade, é um chihuahua que pertence à minha família. Beleza, eu quero que vocês prestem atenção na sequência de fotos, porque todas as fotos do Pancho vão estar divididas na metade, lado direito, lado esquerdo, tá? Para vocês observarem uma situação específica que aconteceu com ele. Então, nessa foto, o Pancho tinha uma pequena assimetria entre lado direito e esquerdo, que é normal e natural. Nós todos somos um pouco assimétricos quando comparamos lado direito e lado esquerdo. Passado algum tempo, aos 6 meses de idade, o Pancho desenvolveu o hábito de botar a linguinha para fora, só do lado esquerdo. Tá? Ele fica com mania de pôr a linguinha para o lado de fora, do lado esquerdo. Então, vocês começam a perceber que a gente já vê um pouquinho da esclera dele mais aqui desse lado do que do lado de cá. Vamos para frente. Passado um tempo, o Pancho desenvolveu uma mordida aberta gigantesca do lado esquerdo, tá? Mas muito grande mesmo. E vocês podem perceber que a órbita dele começou a fazer uma rotação. Mais um tempo, a língua mais para fora ainda, cada vez ele punha mais. Isso não é um problema neurológico, ele foi avaliado de toda forma, é um hábito. E não tem jeito de controlar um hábito de um animal, né? Mas, enfim, foi desenvolvendo uma maloclusão que ele não tinha, tá? E aí a situação foi ficando cada vez pior. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a alteração da órbita dele completa, um giro do olho completo, quer dizer, esse lado parece que ele está olhando para o lado e esse lado ele está olhando para frente. A maxila completamente desviada, você pode perceber que o focinho está inclinado, né, completamente inclinado, já começou logo no início a ficar inclinado e foi só piorando. E hoje ele está nessa situação. Você vê que o canino do lado esquerdo migrou aqui para frente por causa da pressão da língua e a gente tem uma alteração de maxila gigantesca e uma órbita completamente girada para aquele lado. Vamos tentar entender o que está acontecendo ao Pancho e por quê, né? Existe uma interface entre oftalmologia e más oclusões? Bom, desde os estágios embriológicos, existe sim uma interface grande entre a maxila e a órbita ocular. Por quê? Porque a órbita ocular ela é formada dentro do processo maxilar durante a embriologia. Quer ver? Vamos ver aqui. Olha só, aqui é o brotamento do processo maxilar. Primeiro o arco branquial, né? E aqui processo maxilar. Dentro do processo maxilar, a gente tem o blastema, que vai dar origem à órbita. Tá? Então, ela é formada dentro da maxila embriológica. Ok. Nessa fase aqui, a gente pode observar com melhor detalhe, né? Isso aqui é o processo maxilar, aqui o processo frontonasal, mas a órbita foi formada dentro do processo maxilar. Vamos lá? Aqui uma peça cedida pelo professor Francisco Macedo, onde a gente pode ver a proximidade, né, entre a maxila e a órbita, né? Depois a gente esquece um pouco disso. Todos os ossos da órbita, todos, sem exceção, eles fazem
conexão, eles têm uma interface com a maxila, aqui em verde a gente está vendo a maxila, e os outros ossos todos da órbita fazem conexão com a maxila, ok? Durante o tempo que eu estava fazendo esse estudo, porque eu tenho estudado isso muito, né? Eu descobri que existe um ligamento pós-orbital que fica aqui atrás da órbita e se conecta no arco zigomático, e esse ligamento pós-orbital, ele é tensionado quando a gente aciona os músculos elevadores. Então, se a gente aciona os músculos elevadores de forma assimétrica, esse ligamento ele é tensionado de forma assimétrica e ele tensiona também, então, os músculos que regulam o funcionamento da órbita, tá? Aqui eu chamo atenção para os músculos que estão relacionados com a maxila e a órbita, né? Se a gente observar, olha, maxila e órbita estão sempre conectados. Nós não precisamos focar só nos músculos elevadores, nós temos que focar muito também nos músculos da mímica. A gente esquece deles, né? Mas nós, como dentistas, temos que lembrar que existem os músculos da mímica. A gente deixa isso para os fono e a gente sempre lembra muito do orbicular, mas esquece do resto. E todo o resto tem uma influência como matriz funcional de crescimento da região facial. Então, é importante que a gente se recorde dele sempre. Se a gente olhar aqui, ó, os músculos também que estão ligados à mandíbula fazem conexão com a região da órbita, olha só. Então, não existe uma separação, é importante que a gente compreenda isso, né? Existe uma conexão entre a musculatura facial que faz com que alterações em uma região possam levar a alterações em outra região, né? Lembrando que nessa região orofacial, a gente tem móvel a mandíbula e a língua, o resto é fixo. Então, qualquer alteração que a gente tem nessa relação de mandíbula e língua vai repercutir no tensionamento ou na pressão que os músculos estão fazendo nas outras regiões onde eles têm a sua inserção, né? Bom, mas além dessa relação da formação óssea baseada nos estímulos dos tecidos moles, a gente também não pode esquecer das conexões neurológicas, tá? Porque o sistema trigeminal, ele tem interconexões diretas. Vou voltar, eu cliquei aqui. O sistema trigeminal, ele tem interconexões diretas com o sistema colicular e oculomotor. O que é o sistema colicular? É o sistema que controla a visão mesmo, propriamente dita. E o que é o sistema oculomotor? É o sistema que controla a mobilidade do olho. É lógico que eles estão relacionados, mas são dois sistemas distintos. Independente disso, eles têm uma conexão direta com o sistema trigeminal. E isso significa o quê? Que alterações nas aferências, né, nas aferências que sobem a partir do trigêmeo, tá? Vão levar a eferências erradas, não só no sistema trigeminal, mas também no sistema oculomotor e colicular. Ou seja, se nós temos aferências erradas subindo pelo trigêmeo, nós podemos ter alterações de visão. É verdade. Vamos em frente, vocês vão entender. Portanto, se a maxila e a mandíbula têm estímulos funcionais inadequados, a forma da face vai estar alterada e, consequentemente, a forma da órbita. Lembrando sempre que a forma da relação das bases ósseas que formam a face é determinada fortemente pelos estímulos funcionais, porque a gente tem diferentes tipos de ossos no corpo e existem ossos que são chamados ossos irregulares, que são responsíveis à ação funcional para sempre, tá? E na sua formação, muito intensamente são susceptíveis à ação de estímulos funcionais. E todos aqui são ossos irregulares, maxila, mandíbula, todos os ossos aqui são irregulares. Ou seja, eles são determinados em termos de forma pela ação funcional. A lei de Wolff, né, forma e função, atua aqui extremamente intensamente.
E aí, por isso, é que a gente tem que entender isso, né? Se existe uma relação alterada da maxila com a mandíbula, consequentemente, as tensões musculares vão estar alteradas e nós vamos ter repercussão na base óssea do sistema crâniofacial. Bom, vamos ver um casinho para vocês entenderem. Esse é um bebê com 6 meses de idade. Aqui, com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já pode perceber que ela tem uma assimetria facial muito importante, né? E aqui nós não vamos entrar em detalhe o que começou antes ou depois, se foi a função errada que levou à assimetria ou a assimetria que levou à função errada, não interessa. Ela tem uma assimetria facial importante com essa idade. Tá? A gente pode ver nitidamente implantação de orelha com alteração de nível, órbita, linha bipupilar, mandíbula desviada, lábio, rima labial alterada, ou seja, com 1 ano e meio. Aos 2 anos e 9 meses, a situação é essa. Tá? Então, a gente tem uma inclinação da linha bipupilar muito grande, nós temos uma inclinação da rima, mandíbula completamente desviada, implantação de orelha completamente alterada, ou seja, é preciso fazer-se alguma coisa. Patrícia, mas com 2 anos e 9 meses? Sim, é preciso fazer, foi feito, tá? E se você não sabe fazer, você tem que procurar conhecer formas de intervir, em vez de fazer, não vamos esperar. Porque dizer vamos esperar é impedir que essa criança tenha um desenvolvimento correto e adequado, ok? Então, ela foi tratada, essa era a situação oclusal original. E após o tratamento, aos 4 anos de idade, ela usou o aparelho aos 2 anos e 9 meses, e usou e ficava com o aparelho porque era confortável para ela, é importante a gente entender. Então, aos 4 anos, ela tinha essa relação, né, facial, ou seja, agora ela pode funcionar normalmente e evoluir normalmente em termos de crescimento e desenvolvimento, ok? Então, a gente vê que a órbita está, né, no mesmo padrão, no mesmo nível e tal. E essa é a oclusão atingida por ela aos 4 anos de idade, pós-tratamento. Essa paciente não foi tratada por mim, foi tratada pela professora Cristina Buda. Muito bem. Vamos ver um caso, então, não tratado. Então, esse paciente chegou para mim aos 18 anos de idade com uma história de ter peregrinado por consultórios de colegas que disseram que não havia o que fazer, que tinha que aguardar, não podia tratar. E aos 12 anos de idade, a mãe recebeu a notícia de que o problema dele precisaria de uma ortognática e que não era possível fazer nada, tinha que esperar os 18 anos, agora ele está com 18 e apareceu no meu consultório. Vamos observar o nível de assimetrias que esse paciente apresenta, né? Nariz desviado, rima desviada, o ângulo da mandíbula diferente direita e esquerdo, com aumento desviado para a direita, a órbita completamente alterada, linha bipupilar alterada, tudo. Uma assimetria muito significativa e uma maloclusão não tão complexa, nem tão grande assim mas a repercussão disso foi muito grande em termos faciais. Então, a gente pode observar que ele tem alterações em todas essas regiões. Ok. Será que esse rapaz já nasceu assimétrico? Então, eu pedi à mãe que me trouxesse algumas fotos. E ela trouxe, então, aqui, bem pequenininho. Aqui, quando ela levou a primeira vez ao consultório de um colega que disse que não tinha nada para fazer. Tá? Vamos lá. Foi crescendo, piorando a assimetria, o nariz ainda não estava torto, mas já havia uma diminuição dessa hemiface e até chegar nessa situação. Muito bem. Eu pergunto, quem era mais torto? Quem era mais assimétrico? Ele ou ela nessa faixa etária? Ou seja, será que foi correto pedir para essa criança aguardar porque o profissional que o atendeu não sabia o que fazer? Ou será que teria sido melhor encaminhar para alguém que soubesse e fazer uma intervenção e permitir que ele crescesse adequadamente? Esse é o questionamento que eu deixo aqui. Bom, mas enfim,
Existem problemas oftalmológicos mais prevalentes nos indivíduos. Astigmatismo, miopia e hipermetropia, exoforia, que é a lateralização do olho durante o estímulo, exotropia, que é uma lateralização permanente, distopia, que é uma órbita desnivelada. Ou seja, os dois casos anteriores, tanto da menininha quanto do menininho, e tanto do Pancho, eram casos de distopia. Entretanto, a literatura mostra que maloclusões têm uma interface maior com outras alterações de visão. Então, vamos lá. Classe 3 e mordidas cruzadas predispõem a alterações de motilidade ocular. Ok. Pacientes classe 2 são mais predispostos à miopia. Não sou eu que estou falando, está na literatura. Atualmente, eu estou participando junto com o pessoal da Universidade de Torino. Nós estamos fazendo um estudo muito grande, com 160 pacientes, e a gente vai publicar em breve tudo isso que a gente está falando. Mas aqui já são trabalhos publicados específicos de algumas alterações visuais. Mordidas cruzadas unilaterais têm correlação com maior prevalência de astigmatismo. Aferências trigeminais inadequadas levam a alterações do sistema óculo-motor, gerando diferentes movimentos verticais e torsionais dos olhos. O reflexo de abertura dos olhos é diretamente relacionado com os estímulos proprioceptivos carreados pelo trigêmeo e pode ser alterado por aferências erradas vindas dos músculos da mastigação. Tem pessoas que têm tique de ficar piscando e não é um problema neurológico, é um problema de aferência errada por causa de maloclusão. Existe uma síndrome chamada óbito mastigatória que faz o paciente ter perturbações visuais durante o ato mastigatório. Também fui descobrir isso depois que comecei a estudar o assunto. E reforçando essa interface entre as duas coisas. O olho dominante é relacionado com a rotação da cabeça e, consequentemente, com o desvio mandibular. A mandíbula, ela desvia para o lado contrário da rotação da cabeça. Ou seja, o que aqui está dizendo é que, às vezes, a gente também pode ter maloclusões causadas por alterações visuais, porque há uma compensação de rotação, a mandíbula roda para o lado contrário da rotação da cabeça, e a gente tem uma mordida cruzada gerada por uma deficiência de predominância ocular. Expansões rápidas da maxila podem causar estresse nas estruturas ósseas relacionadas com a maxila e podem refletir na função oculomotora, gerando exoforia. Importante que todos leiam esses trabalhos aí. Sumarizando. A forma da órbita ocular pode ser alterada pelas assimetrias dos maxilares. Assimetrias transversais podem levar a maior prevalência de problemas de convergência visual, estrabismo ou semistrabismo. Pacientes classe 2 são mais predispostos à miopia. Pacientes classe 3 e com mordida cruzada unilateral são mais predispostos a desordens de motilidade. Eles têm dificuldade de foco. A dominância ocular tem relação direta com as maloclusões. Ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em outra oportunidade. Beijos, fiquem com Deus.